Toda intenção que não se manifesta por atos é uma intenção vã, e a palavra que a exprime é uma palavra ociosa. É a ação que prova a vida, e é também a ação que prova e demonstra a vontade. Por isso, está escrito nos livros simbólicos e sagrados que os homens serão julgados, não conforme seus pensamentos e suas ideias, mas segundo suas obras. Para ser, é preciso fazer. Temos, pois, de tratar agora da grande e terrível questão das obras mágicas. Não se trata mais aqui de teorias e abstrações. Chegamos às realidades e vamos pôr entre as mãos do adepto a baqueta dos milagres, dizendo-lhe: não confies somente nas nossas palavras. Age tu mesmo. Trata-se aqui das obras de uma onipotência relativa e do meio de apoderar-se dos maiores segredos da natureza e fazê-los servir a uma vontade esclarecida e inflexível. A maioria dos rituais mágicos conhecidos são mistificações ou enigmas, e vamos rasgar pela primeira vez, depois de tantos séculos, o véu do santuário oculto. Revelar a santidade dos mistérios é remediar a sua profanação. Tal é o pensamento que sustenta a nossa coragem e nos faz afrontar todos os perigos desta obra. A mais ousada, talvez, que tenha sido dada ao espírito humano, conceber e realizar. As operações mágicas são o exercício de um poder natural, mas superior às forças ordinárias da natureza. São o resultado de uma ciência e de um hábito, que exaltam a vontade humana acima dos seus limites habituais. O sobrenatural é simplesmente o natural extraordinário, ou natural exaltado. Um milagre é um fenômeno que impressiona a multidão, porque é inesperado. O maravilhoso e o que admira são efeitos que surpreendem os que ignoram suas causas, ou lhes atribuem causas não proporcionais a semelhantes resultados. Só há milagres para os ignorantes, mas como não existe ciência absoluta entre os homens, o milagre ainda pode existir, e existe para todos. Comecemos por dizer que cremos em todos os milagres, porque estamos convencidos e certos, até pela nossa própria experiência, da sua inteira probabilidade. Existem os que não explicamos, mas que nem por isso deixamos de considerar como explicáveis. Do mais ao menos e do menos ao mais, as consequências são identicamente as mesmas e as proporções progressivamente rigorosas. Mas, para fazer milagres, é preciso estar fora das condições comuns da humanidade. É preciso estar ou abstraído pela sabedoria ou exaltou pela loucura, acima de todas as paixões ou fora das paixões, pelo êxtase ou frenesi. Tal é a primeira e mais indispensável das preparações do operador. Assim, por uma lei providencial ou fatal, o mago só pode exercer a onipotência na razão inversa do seu interesse material. O alquimista faz tanto mais ouro quanto mais se resigna às privações e estima a pobreza, protetora dos segredos da grande obra. Só o adepto de coração sem paixão disporá do amor ou ódio daqueles que quiser fazer de instrumentos da ciência. O mito do Gênese é eternamente verdadeiro, e Deus só permite que se aproximem da árvore da ciência os homens tão abstinentes e tão fortes para não cobiçar os frutos. Vós, pois, que procurais na magia o meio de satisfazer vossas paixões, parai nesse caminho funesto.
Só achareis nele a loucura ou a morte. É o que exprimiam outrora por esta tradição vulgar, que o diabo acabava, mais cedo ou mais tarde, por torcer o pescoço dos feiticeiros. O magista deve, pois, ser impassível, sóbrio e casto, desinteressado, impenetrável e inacessível a toda espécie de preconceitos ou terror. Deve ser sem defeitos corporais e estar à prova de todas as contradições e de todos os sofrimentos. A primeira e mais importante das obras mágicas é chegar a esta rara superioridade. Dissemos que o êxtase apaixonado pode produzir os mesmos resultados que a superioridade absoluta, e isto é verdade no que diz respeito ao sucesso, mas não no que se refere ao governo das operações mágicas. A paixão projeta com força a luz vital e imprime movimentos imprevistos no agente universal, mas não pode reter tão facilmente como lançou, e o seu destino é, então, semelhante ao de Hipólito arrastado pelos seus próprios cavalos, ou o de Palares, experimentando o próprio instrumento de suplícios que inventara para outros. A vontade humana, realizada pela ação, é semelhante à bala de canhão que nunca recua diante do obstáculo. Ela o atravessa, ou entra e perde-se nele, quando é lançada com violência. Mas, se caminhar com paciência e perseverança, nunca se perde, e é como a onda que sempre volta e acaba por corroer o ferro. O homem pode ser modificado pelo hábito, que, conforme o provérbio, nele se torna uma segunda natureza. Por meio, uma ginástica perseverante e graduada, as forças e a agilidade do corpo se desenvolvem ou se criam numa proporção que admira. O mesmo se dá com as forças da alma. Quereis vós reinar sobre vós mesmos e os outros? Aprendei a querer. Como se pode aprender a querer? Aqui está o primeiro arcano da iniciação mágica, e é para fazer compreender a própria essência deste arcano que os antigos, depositários da arte sacerdotal, rodeavam os acessos do santuário de tantos terrores e prestígios. Só davam crédito a uma vontade, quando tinha dado suas provas e tinham razão. A força só pode afirmar-se por vitórias. A preguiça e o esquecimento são os inimigos da vontade, e é por isso que todas as religiões multiplicaram as práticas e tornaram minucioso e difícil o seu culto. Quanto mais a pessoa se preocupa por uma ideia, tanto mais adquire força no sentido desta ideia. As mães não preferem os filhos que lhes causaram mais dores e lhes custaram mais cuidados? Por isso, a força das religiões está inteiramente na inflexível vontade dos que a praticam. Enquanto houver um fiel crente do santo sacrifício da missa, haverá um padre para dizê-la, e enquanto houver um padre que reze todos os dias o seu breviário, haverá um papa no mundo. As práticas mais insignificantes em aparência e mais estranhas em si mesmas, ao fim que nos propomos, levam, não obstante, a esse fim pela educação e o exercício da vontade. Um camponês que se levantasse todas as manhãs às 2 ou 3 horas e que fosse bem longe colher todos os dias um ramo da mesma erva antes do levantar do sol, poderia, levando consigo a erva, operar um grande número de prodígios. Esta erva seria o sinal da sua vontade e tornar-se-ia, para esta própria vontade, tudo o que ele quisesse que se tornasse no interesse dos seus desejos. Para poder, é preciso crer que se pode, e esta fé deve traduzir-se imediatamente em atos. Quando uma criança diz,
Não posso, sua mãe lhe responde: experimenta. A fé nem mesmo experimenta. Ela começa com a certeza de acabar e trabalha com calma, como tendo a onipotência, as suas ordens e a eternidade diante de si. Vós, pois, que vos apresentais diante da ciência dos magos, que lhes pedis? Ousai formular vosso desejo, seja qual for. Depois, ponde-vos imediatamente à obra, e não cesseis mais de agir no mesmo sentido e para o mesmo fim. O que quereis será feito. E já está começando para vós e por vós. Sisto V, apacentando suas ovelhas, tinha dito: quero ser Papa. Sois pedinte e quereis fazer ouro. Ponde-vos à obra e não cesseis mais. Eu vos prometo, em nome da ciência, todos os tesouros de Flamel e Raimundo Lulo. O que é preciso fazer primeiramente? É preciso crer que podeis e depois agir. Agir como? Levantar-vos todos os dias à mesma hora e cedo. Lavar-vos em qualquer estação antes do dia, numa fonte. Nunca trazer roupas sujas e, para isso, lavá-las vós mesmos. Se for preciso, exercei-vos as privações voluntárias, para melhor suportar as involuntárias. Depois impor silêncio a todo desejo que não seja o da realização da grande obra. Como? Lavando-me todos os dias numa fonte, farei ouro? Trabalhareis para fazê-lo. É uma zombaria. Não, é um arcano. Como posso servir-me de um arcano que não sei compreender? Crede e fazei. Compreendereis depois. Uma pessoa me disse um dia: queria ser um fervoroso católico, mas sou um volteriano. Quanto não daria para ter a fé? Pois bem, lhe respondi: não diga mais. Queria, dizei, quero, e fazeis as obras da fé. Eu vos asseguro que acreditareis. Vós sois voltairiano, dizeis, e entre os diferentes modos de entender a fé, o dos jesuítas, vós, é o mais antipático, e vos parece, entretanto, o mais desejável e forte. Fazei e recomeçai, sem vós desanimar, os exercícios de Santo Inácio, e ficareis crentes, como um jesuíta. O resultado é infalível, e se então tiverdes a ingenuidade de crer que é um milagre, vós já vos enganais, crendo-vos voltairiano. Um preguiçoso nunca será mago. A magia é um exercício de todas as horas e de todos os instantes. É preciso que o operador das grandes obras seja senhor absoluto de si mesmo, que saiba vencer as atrações do prazer, o apetite e o sono, que seja insensível ao sucesso como à afronta. A sua vida deve ser uma vontade dirigida por um pensamento e servida pela natureza inteira, que terá subordinada o espírito nos seus próprios órgãos e por simpatia em todas as forças universais que lhes são correspondentes. Todas as faculdades e todos os sentidos devem tomar parte na obra, e nada no sacerdote de Hermes tem direito de estar ocioso. É preciso formular a inteligência por signos e resumi-la por caracteres ou pantáculos. É preciso determinar a vontade por palavras e realizar as palavras por atos. É preciso traduzir a ideia mágica em luz para os olhos, em harmonia para os ouvidos, em perfumes para o olfato, em sabores para a boca e em formas para o tato. É preciso, numa palavra, que o operador realize na sua vida inteira o que quer realizar fora de si no mundo. É preciso que se torne um imã para atrair a coisa desejada,
e quando estiver suficientemente imantado, saiba que a coisa virá sem que ele pense por si mesma. É importante que o mago saiba os segredos da ciência, mas pode conhecê-los por intuição e sem os ter aprendido. Os solitários que vivem na contemplação habitual da natureza adivinham, muitas vezes, as suas harmonias e são mais instruídos, no seu simples bom senso, do que os doutores, cujo sentido natural é falseado pelos sofismas das escolas. Os verdadeiros magos práticos se acham quase sempre no sertão, e são, muitas vezes, pessoas sem instrução ou simples pastores. Existem também certas organizações físicas mais dispostas do que outras às revelações do mundo oculto. Existem naturezas sensitivas e simpáticas, às quais a intuição na luz astral é, por assim dizer, inata. Certos desgostos e doenças podem modificar o sistema nervoso e fazer dele, sem o concurso da vontade, um aparelho de adivinhação mais ou menos perfeito. Mas estes fenômenos são excepcionais e, geralmente, o poder mágico deve e pode ser adquirido pela perseverança e o trabalho. Existem também muitas substâncias que produzem êxtase e dispõem ao sono magnético. Existem as que põem ao serviço da imaginação todos os reflexos mais vivos e coloridos da luz elementar. Mas o uso dessas substâncias é perigoso, porque, em geral, produzem a estupefação e a embriaguez. Todavia, empregamo-las, mas em proporções rigorosamente calculadas e em circunstâncias excepcionais. Aquele que quer entregar-se seriamente às obras mágicas, depois de ter firmado o seu espírito contra qualquer perigo de alucinação e temor, deve purificar-se exterior e interiormente durante 40 dias. O número 40 é sagrado, e até a sua figura é mágica. Em algarismos árabes, compõe-se do círculo, imagem do infinito, e do 4, que resume o ternário pela unidade. Em algarismos romanos, dispostos de modo seguinte, representa o signo do dogma fundamental de Hermes e o caráter do selo de Salomão. A purificação do mago deve consistir na abstinência das voluptuosidades brutais, num regime vegetariano e brando, na supressão dos licores fortes e na regularidade das horas de sono. Esta preparação foi indicada e representada em todos os cultos por um tempo de penitência e privações que precede as festas simbólicas da renovação da vida. É preciso, como já dissemos, observar, para o exterior, a limpeza mais escrupulosa. O mais pobre pode achar água nas fontes. É preciso também lavar ou mandar lavar com cuidado as roupas, os móveis e os vasos que se usam. Toda sujidade atesta uma negligência, e em magia a negligência é mortal. É preciso purificar o ar, ao levantar-se e deitar-se, com um perfume composto de seiva de louro, sal, cânfora, resina branca e enxofre, e recitar ao mesmo tempo as 4 palavras sagradas, voltando-se para as 4 partes do mundo. Não devemos falar a ninguém das obras que realizamos, e como dissemos bastante no dogma, o mistério é a condição rigorosa e indispensável de todas as operações da ciência. É preciso desviar os curiosos, alegando outras ocupações e investigações, como experiências químicas para resultados industriais, prescrições higiênicas, a investigação de alguns segredos naturais e etc. Mas a palavra proibida de magia nunca deve ser pronunciada. O mago deve isolar-se no começo e mostrar-se muito difícil em relações, para concentrar em si a sua força e escolher os pontos de contato,
Mas quanto mais for selvagem e inacessível nos primeiros tempos, tanto mais vê-lo-ão, mais tarde, rodeado e popular, quando tiver imantado a sua cadeia e escolhido seu lugar numa corrente de ideias de luz. Uma vida trabalhosa e pobre é de tal modo favorável à iniciação pela prática, que os maiores mestres a procuraram, até quando podiam dispor das riquezas do mundo. É então que Satã, isto é, o espírito de ignorância, que ri, duvida e odeia a ciência, porque a teme. Vem tentar o futuro Senhor do mundo, dizendo-lhe: se és o Filho de Deus, faz com que estas pedras se tornem pães. As pessoas de dinheiro procuram, então, humilhar o príncipe da ciência, obstando, desapreciando ou explorando miseravelmente o seu trabalho. Partem em 10 pedaços, para que estenda a mão 10 vezes, o pedaço de pão de que parece ter necessidade. O mago nem mesmo se digna sorrir desta inépcia e prossegue na sua obra com calma. É preciso evitar, tanto quanto possível, a vista das coisas horrendas e das pessoas feias. Não comer em casa de pessoas que não se estimam. Evitar todos os excessos e viver do mundo mais uniforme e organizado. Ter o maior respeito por si mesmo e considerar-se como um soberano desconhecido que assim faz para reconquistar a sua coroa. Ser dócil e digno com todos, mas nas relações sociais, nunca deixar-se absorver e retirar-se dos círculos em que não haja nenhuma iniciativa. Podemos, enfim, e mesmo devemos fazer as obrigações e praticar os ritos do culto a que pertencemos. Ora, de todos os cultos, o mais mágico é aquele que realiza mais milagres, que apoia, nas mais sábias razões, os mais inconcebíveis mistérios, que tem luzes iguais às suas sombras, que populariza os milagres e encarna a Deus nos homens pela fé. Esta religião sempre existiu e sempre houve no mundo sob diversos. É a religião única e dominante. Agora, ela tem, entre os povos da terra, 3 formas em aparência hostis, umas às outras, que se reunirão logo numa única para constituir uma igreja universal. Quero falar da ortodoxa russa, do catolicismo romano e de uma última transfiguração da religião de Buda. Cremos ter feito compreender bem, pelo que precede, que a nossa magia é oposta à dos goécios e necromantes. A nossa magia é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma religião absoluta, que deve não destruir e absorver todas as opiniões e todos os cultos, mas regenerá-los e dirigi-los, reconstituindo o círculo dos iniciados, e dando assim às massas cegas condutores sábios e clarividentes. Vivemos num século em que não há nada para destruir, mas tudo está para refazer, porque tudo está destruído. Refazer o quê? O passado? Não se refaz o passado. Reconstruir o quê? Um templo e um trono? Para quê, se os antigos caíram? É como se dissesseis: a minha casa acaba de cair de velhice. Para que serve construir uma nova? Mas a casa que ides construir será semelhante à que caiu? Não. Aquela que caiu era velha, e esta será nova. Mas enfim, será sempre uma casa? Que querias, pois, que fosse?